Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários de provas de geografia. Na verdade, hoje não é bem uma prova de geografia, né? Na verdade, esse dos Enems, né, é aqueles que talvez menos trouxe geografia na prova de ciências da natureza, né? Eu fiquei até triste por causa disso. Eu senti muita falta de questões de cartografia na prova de matemática, questões de fuso horário na prova de matemática, né? Que são coisas aí, e escala também, né? Que vão exigir alguma coisa ali de conhecimento geográfico. De maneira geral, né, as provas de ciências exatas aí, de ciências da natureza, matemática, né, hoje teve pouquíssima geografia. Embora algumas questões, como eu vou falar para vocês, tocaram em alguns temas, né, de natureza geográfica, as questões elas estavam eminentemente dentro, né, das suas áreas aí originais. Então vamos lá, né? A primeira das questões que eu selecionei aqui foi a questão de número 99, né? Questão número 99, ela traz, né, um tema que para nós geógrafos é muito caro, a gente fala bastante disso, que são as ilhas de calor. Em algumas escolas, né, o professor de física também fala bastante de ilhas de calor, né? Mas no caso aqui, a questão mistura, né, as ilhas de calor de São Paulo, alteração do fluxo da brisa marítima, né? E, né, ele pergunta, respectivamente, né, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima, né? Essa é uma questão que eu sozinho com a geografia eu também não saberia responder, né? Eu olhei alguns gabaritos, eles falam de irradiação, né? Que a primeira parte da ilha de calor estaria ligada à incidência de raios solares e a segunda parte aí da convecção, né? Então era apenas um tema da geografia, mas que trouxe, né, uma questão basicamente aqui de física, né, de termodinâmica. A próxima que eu vi algum tema de geografia foi a questão 104, né? Que trouxe aqui, ó, rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou, né, toda a cadeia alimentar ali envolvendo essa região, fitoplâncton, esponja, água macroscópica, peixe herbívoro e golfinho. Né? Concentrações mais elevadas dos compostos são encontrados, eu acredito que é no final, né, da cadeia alimentar, né? Então, dos animais que estão aqui, né, os golfinhos, eu acredito que vão comer os peixes herbívoros, né? Então, eu acredito que seria a letra B de bola, tá? Mas, assim, essa é uma questão mais de biologia, ela toca num tema de geografia para falar de algo de biologia. A próxima questão 108, né? No cordel intitulado Senhor dos Anéis, né? A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Ele está distanciado e menos denso que a água, quando no normal estado. Né? É complicado, né? Pensar que alguém, né, gosta de Saturno mesmo, né? Assim, Senhor dos Anéis já dá para matar que é Saturno, né?
E aí tem aqui os planetas e não sei o que, né? Planetóides, planeta clássico, planeta anão, né? E eu acredito que aqui a 108, a letra D envolvendo Saturno, tá? Mas nós na geografia falamos de sistema solar, a gente fala de diferença entre os planetas rochosos, os planetas gasosos, mas para aí, né? Eu iria aqui por conta desses anéis, tá? Questão 110. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam o ciclo do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano e gás carbônico. Ainda outros compostos inorgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expansão de combustíveis ambientais, né, é o que acontece aqui na letra B, né? Fermentação. Quando a gente pensa, por exemplo, né, o que acontece num biodigestor, né, num ambiente ali anaeróbico, né? Eu acredito que é a letra B aqui na 110. A fotossíntese, ela seria válida se a gente estivesse falando de lenha, por exemplo, ou, né, de cana-de-açúcar. Mas os outros processos aqui, né, eu acho que o que faz mais sentido seria a fermentação, tá? Mas perguntem para o professor de química de vocês. Questão 111. Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva de destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou: primeiro, sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. 2. Capacitar o pessoal da limpeza quanto aos novos procedimentos adotados. E 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos para salas. Para completar a ação, né, o que falta ser inserido no planejamento? Eu acredito, né, que seria a letra B, firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Não adianta nada você separar num lugar se for tudo continuar indo para o mesmo, né, aterro sanitário, por exemplo. Então é a letra B, a gente fala bastante disso em geografia. 112. Búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados em campo, sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico é adequado nessa situação? Em geografia, gente, a gente não fala nada disso. O mais perto que nós em geografia chegamos dessa questão é quando a gente fala de corredor ecológico, né? O corredor ecológico é um elemento de ligação entre remanescentes, por exemplo, de Mata Atlântica. E ele é extremamente importante para permitir variabilidade genética, para evitar que os animais, né, de uma determinada reserva fiquem cruzando entre si, daí todo mundo fica meio aparentado. A partir disso, eu acredito que é a letra E, mapeamento genético, para você saber quem é primo de quem, parente de quem é ali, né? Questão 116. 116, eu já vou avisar que eu não sei responder com base só na geografia, tá? Mas ela traz aí algo que nós falamos bastante nas aulas de geografia,
que é, né, o uso indiscriminado de agrotóxicos e as consequências disso. Nesse caso aqui, a contaminação de águas subterrâneas, né? Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas em figura. Parará, parará, aí eu já não sei mais. Tá, mas é um tema que nós costumamos falar nas aulas de geografia. 117. Com o aumento da produção de suínos, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos de suínos são 200 vezes mais poluentes, né? Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis lembra do Mad Max, né? Tem o Mad Max, além da cúpula do trovão, que eles usam lá cocô de porco, né? É uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo que parte dos recursos hídricos são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é o biogás, né? E eu sei essa resposta porque eu assisti Mad Max, tá? Mas, né, meus alunos são de uma geração que não assistiu Mad Max, além da cúpula do trovão, tá? Mas a gente costuma falar disso, né? Dos biodigestores, né, que vão produzir gás ali. Questão 118. Curcumina, uma das substâncias que confere cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino após ser ingerida com água do criadouro, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies ativas de oxigênio que no tubo digestório. Aqui é o texto do Toledo da FAPESP. Essa daqui eu só sei a resposta porque eu acompanho o podcast da revista FAPESP e também assino a revista FAPESP. Eu não vou lembrar, obviamente, qual mês, mas esse ano, em 2021, né, eu acredito que foi entre os meses de setembro ou outubro, eu ouvi uma reportagem, né, no podcast ali da revista FAPESP sobre a pesquisa com curcumina, né? Mas aqui é mais interpretação do texto, né? Danifica de forma fatal o tecido do tubo digestório e vai impedir, né, que a larva se transforme em mosquito, né? Vai matar a larva. Letra D. 121. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade em enfermos que vão a óbito pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus pode causar febre hemorrágica, que é o vírus da dengue, que, embora tenha um período de incubação menor, apresenta letalidade abaixo de 1%. Gente, em tempos de pandemia, a gente fala bastante dessas questões também em geografia. Vírus que são muito letais matam as pessoas antes delas conseguirem contaminar outras pessoas. Vírus que são menos letais têm probabilidade de resistirem, né, de sobreviverem por mais tempo, porque as pessoas, né, o hospedeiro vai sobreviver para infectar um monte de gente. Eu acredito, né, que aqui a 121 é letra E. Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. 125 agora. Tem aqui a tirinha do Calvin, né? Tá quente hoje, né? É mesmo, mas o que me incomoda é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então o sal tá correndo, né? Porque eles iam cair num lago. Bem, vento e umidade são aqueles fatores, né, que vão modificar
o que a gente chama de sensação térmica, né? Por exemplo, se a temperatura está 10 graus, mas está ventando pra caramba, a gente vai sentir o frio do cão, tá? Às vezes, se a temperatura está 25 graus, mas se a umidade está bem alta, a gente também vai sentir um baita calor do cão, né? Nessa questão aqui, a 125, a resposta, se eu não me engano, é a letra B. Por que, que é a B? Né? Se tem maior umidade no ar, ó, incômodo mencionar personagem deve ser ao fato de que em dias úmidos, se tem maior umidade no ar, é muito difícil de que a umidade do suor evapore. É aquele dia que a gente fica empastelado de suor, né? Então, por isso que eu acho que é a letra B de bola. Daqui a gente já vai pular para 148. Aqui, gente, eu não sei resolver essa questão, tá? Mas é um tema de geografia, escala Richter, né? Quadra apresenta terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos no nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Daí tem que calcular a mediana em cima disso. Eu não sei resolver, não tenho competência para resolver isso, mas, né, eu falo para os meus alunos de escala Richter, que é a escala que a gente usa para medir terremotos, né? E falo, inclusive, que ela é uma escala logarítmica, né? Que, por exemplo, o terremoto 2, né, ele é um número X de vezes maior, né, do que o terremoto de escala 1, né? Ele não é o dobro, simplesmente, ele é várias vezes maior, né, do que o número 1. E por fim, né, a última questão que eu enxerguei aí alguma geografia foi a questão 154 sobre demografia médica, né? Então tem aqui todo um negócio, né? Existe uma geografia médica que vai olhar para essas coisas. Nesse caso aqui, eles usam como base, né, para falar aqui, ó, o número com 2 casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes de 2020 seria o quê? Né? Mas assim, a gente fala bastante de demografia e principalmente da parte de saúde, né, em demografia. As outras questões eu não vi nada aí de conhecimento geográfico. Talvez esse tenha sido o Enem mais fraco, né? No meio aqui da prova de exatas, né? Como eu falei no início, vi pouquíssimas questões, né, com temas geográficos e cuja resposta a gente poderia encontrar com base naquilo que vimos nas aulas de geografia. De qualquer forma, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.